E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur e eu vou ser o professor de vocês na parte prática do curso de Física Geral Experimental 2 esse semestre. A nossa primeira atividade vai ser um experimento para ser feito em casa usando alguns materiais simples. Nosso objetivo com esse experimento é estudar o comportamento de sistemas oscilatórios, em particular o comportamento de um pêndulo simples. Então, o nosso sistema ele é composto basicamente por uma massa que está presa a um ponto fixo por um fio. O que nós vamos fazer é aplicar as leis de Newton para tentar prever o comportamento desse sistema e depois vocês em casa vão verificar se essas previsões são de fato verdade. Então vamos lá, vamos começar analisando as forças que atuam sobre o meu sistema. Eu vou fazer algumas hipóteses aqui. Né? A primeira delas é que esse meu fio aqui é um fio ideal. Ideal nesse caso significa dizer que ele não possui massa e ele é inextensível, ou seja, ele não vai se esticar nem se comprimir conforme o sistema se movimenta. E aqui na ponta do fio, então, eu tenho uma partícula de massa m. E essa partícula eu vou considerar como sendo uma partícula pontiforme. Então, toda a massa está localizada em um único ponto aqui. As forças que eu vou considerar vão ser apenas a força de tensão nesse fio e a força gravitacional. Então, eu não vou desconsiderar qualquer tipo de resistência do ar, certo? Então, vamos fazer o nosso diagrama de forças. Eu vou ter aqui, atuando na vertical, a força-peso mg. E eu vou ter, ao longo da corda, uma certa força de tensão que eu vou chamar T. Ok? Vamos supor, então, que eu desloque a minha massa por um certo ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é o ângulo que o fio faz com uma linha vertical. Conforme eu faço esse deslocamento, a minha partícula percorre ao longo desse segmento de círculo aqui uma distância S. E S vai ser igual a L, que é o comprimento do fio, vezes o meu ângulo θ. O que eu vou fazer agora é decompor essas duas forças aqui ao longo de um eixo que está ao longo do fio e de outro que é perpendicular ao meu fio, certo? Então, se eu traçar uma linha aqui ao longo do fio, eu vejo que essa minha força mg tem uma componente aqui, e essa componente vai ser mg cosseno de θ, e vai ter uma componente que é perpendicular ao fio, e essa outra componente aqui vai ser, esta aqui vai ser mg seno θ, certo? A minha massa não tem liberdade de se movimentar ao longo desse eixo, ou seja, ao longo desse eixo onde encontra-se o fio. Então, a soma da força de tensão com essa componente mg cosseno θ da força-peso, essa soma deve ser igual a zero. O que me resta, então, é essa força mg seno θ, que atua sempre perpendicularmente ao fio e ao longo dessa trajetória semicircular aqui, ok? Bom, então vamos escrever isso aí. Ao longo do fio, eu tenho aqui a força de tensão. Vamos colocar assim. Como essa força só tem componente ao longo do fio, vou colocar só a magnitude dela. Então, T menos mg cosseno de θ, isso aqui vai ser igual a zero. E perpendicular ao meu fio, eu vou ter uma força atuando sobre a minha massa, que é mg seno θ. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Como a gente conta o ângulo θ partindo daqui para lá como positivo e para cá como negativo, e essa força atua nesse sentido para cá, eu vou dizer que essa força é negativa. Tá? Então, a força que eu tenho é menos mg seno de θ, certo? Pela segunda lei de Newton, essa força aqui, que é a força resultante no meu sistema,
deve ser igual à massa da partícula vezes a aceleração dela. Certo? Então aqui eu vou colocar a massa da partícula. A aceleração que vai aparecer aqui é uma aceleração ao longo dessa trajetória aqui, né, sobre esse segmento de círculo. Então, essa aceleração é a derivada segunda em relação ao tempo dessa distância s. Eu vou escrever essa aceleração como derivada segunda de s em relação ao tempo. Okay? O que eu quero fazer agora é resolver essa equação diferencial aqui. Vocês ainda, suponho que ainda não fizeram um curso de equações diferenciais, mas nesse curso vocês vão aprender a resolver equações que envolvem variáveis e as derivadas dessas variáveis. Tá? Mas não se preocupe, isso não vai ser um problema aqui para nós. Então, para resolver essa equação, eu vou fazer algumas substituições e também algumas aproximações. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou notar é que S é simplesmente igual ao comprimento L do fio vezes o ângulo θ. Então, eu vou usar θ como a minha variável aqui, porque ela já aparece aqui na força. Então, eu vou reescrever essa equação como menos mg seno θ. Isso aqui vai ser igual. Vou substituir S por L vezes θ. Como L é uma constante, isso aqui vai ser mL derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo. Ok? Posso simplificar as massas aqui e vou ficar com o seguinte. Derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo vai ser igual a menos a aceleração da gravidade dividido pelo comprimento L da minha corda, vezes o seno de θ. Ok? Essa aqui é uma equação complicada de resolver. Então agora eu vou fazer uma aproximação. Tá? A aproximação que eu vou fazer é que eu vou considerar apenas valores pequenos para esse ângulo θ. E por pequeno eu quero dizer que esse ângulo θ aqui vai ser aproximadamente igual ao seno de θ. Então, vamos colocar aqui para valores pequenos de θ, eu tenho que seno de θ é aproximadamente igual ao próprio ângulo θ. Se eu considerar essa aproximação aqui, a minha equação ela vai se tornar derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo é igual a menos g sobre L vezes o próprio ângulo θ. E agora essa aqui é a equação então, que eu estou interessado em resolver. O que eu quero é encontrar o ângulo θ com a função do tempo. E para isso eu preciso resolver essa equação diferencial. Então não vou entrar em detalhes sobre a solução dessa equação. O que eu vou fazer é supor uma solução. Tá? Mas eu vou tentar fazer aqui um chute bem calibrado. Se a gente olhar para a equação, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu tenho uma certa função, que é esse ângulo θ de t, e eu sei que a derivada segunda dessa função vai ser igual a uma constante vezes a própria função θ. Então vocês já devem ter visto lá em cálculo que uma função que tem essa propriedade é a função cosseno, também a função seno. Né? Se eu derivar duas vezes o seno, eu vou ter o seno novamente, vezes eventualmente alguma constante, e se eu fizer isso com o cosseno, também. Então o que eu vou fazer é supor uma solução. Eu vou supor que a minha solução é θ de t é igual a uma constante A vezes um cosseno de outra constante, que eu vou chamar de ômega, vezes o tempo, menos uma constante delta. Tá? Então, A e delta são quantidades que vão depender das minhas condições iniciais. Tá? Como começa o meu movimento, onde estava a minha partícula em primeiro momento e qual era a velocidade angular dessa minha partícula. Ômega, a gente vai ver que vai depender basicamente do comprimento do fio. Certo? Então vou apagar o quadro aqui e a gente continua daqui a pouco. Voltando. Agora eu vou verificar se essa solução que eu estou supondo aqui de fato resolve a minha equação. Então eu vou precisar derivar essa função θ duas vezes em relação ao tempo
e ver se ela vai ser igual a menos g sobre L vezes a própria função θ. Então eu vou ter o seguinte, derivada de θ em relação ao tempo, isso aqui vai ser igual. Derivada do cosseno é menos o seno, derivada do argumento vai ser simplesmente ômega. Então eu vou ter menos ômega vezes A seno de ômega t menos delta. A derivada segunda vai ser a derivada dessa expressão aqui. Então eu vou ter derivada segunda de θ em relação ao tempo, vai ser derivada do seno ao cosseno, vai sair mais um ômega aqui, então vai ficar menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t menos delta, certo? Mas a cosseno de ômega t menos ômega, menos delta, desculpa, é simplesmente a minha função θ. Então essa quantidade aqui é igual a θ de t. E para que a minha equação diferencial se verifique, eu tenho que menos ômega quadrado deve ser igual a menos g sobre L. Então, ômega quadrado é igual a g sobre L, ou ainda, ômega é igual a mais ou menos raiz de g sobre L. Então, o que eu tenho é, essa função aqui de fato resolve a minha equação diferencial. E eu identifico a quantidade de ômega como raiz de g sobre L. Então, uma solução possível aqui vai ser θ de t igual a cosseno de raiz de g sobre L t menos delta. Então, essa quantidade de ômega aqui é o que nós vamos chamar de frequência angular. Então, ômega é a frequência angular desse meu movimento oscilatório. Então, a minha solução me diz que o ângulo θ vai variar de acordo com esse cosseno aqui. Então, esse cosseno vai oscilar entre mais 1 e menos 1, e o A vai me dar a amplitude total do meu movimento, certo? Esse delta aqui vai ser simplesmente uma fase que vai estar associada com as minhas condições iniciais. Então, o que eu quero agora é determinar o período desse movimento, porque o período vai ser importante para a nossa atividade depois. Então, o período T do movimento oscilatório, ele vai ser igual a 1 sobre a frequência de oscilação. E 2π vezes essa frequência de oscilação aqui vai ser a minha frequência angular. Então, eu tenho que o período T vai ser igual a 2π dividido pela frequência angular ômega. Como ômega é raiz de g sobre L, eu vou ter que o período de oscilação desse meu pêndulo vai ser igual a 2π vezes raiz de L sobre G. Lembrando então que o período é o tempo de uma oscilação completa do meu sistema. Então, essa é a equação aqui que nós vamos verificar, certo? Vocês vão construir aí na casa de vocês um pêndulo, tá? Eu fiz o meu aqui, peguei uma pecinha metálica, prendi a um ponto fixo com um barbante, certo? Então esse aqui vai ser o nosso pêndulo, vocês podem usar aí outros materiais que vocês encontrarem em casa. E aí nós vamos colocar esse pêndulo para oscilar. Tá? Então, eu vou pegar ele, deslocar ele levemente da posição de equilíbrio e soltar com cuidado, tentando manter essa oscilação sempre em um mesmo plano. E aí, eu vou medir o tempo que leva para ele realizar uma oscilação completa. Então, ele vai partir de uma posição de máxima amplitude, vai até a máxima amplitude do outro lado e volta para aquela posição inicial, ou quase para aquela posição inicial. Então, vocês vão medir esse tempo aí. Esse tempo vai ser o período. E esse período vai ser medido para diferentes valores do comprimento do meu fio. Eu vou colocar lá depois, no guia que eu vou mandar para vocês, os comprimentos que eu quero que vocês utilizem. Então, vocês vão medir o período para diferentes valores do comprimento.
vão calcular a média, né? Vão fazer várias medidas aí e vão verificar se essa relação aqui é válida, certo? Outra coisa que vocês vão fazer, vamos notar o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui e vou elevar ela ao quadrado. Tá? Então eu tenho t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado vezes L dividido por G. Se vocês medirem lá o período para diferentes valores de comprimento, vocês podem fazer o seguinte gráfico. Y de vocês vai ser igual a t quadrado e o x vai ser igual a L. Tá? Então vocês vão fazer um gráfico de t quadrado em função de L, né? Esse gráfico, se as medidas de vocês forem boas, deve ser uma reta, e o coeficiente angular dessa reta é essa constante aqui. Vocês vão usar um software, o Excel, por exemplo, para fazer uma regressão linear. Ou seja, vocês vão ter lá no gráfico de vocês os pontos experimentais, né? T quadrado contra L. Então vão ter lá uns pontos aqui. Aí vocês vão procurar a reta que melhor ajusta esses pontos. Tá? Vão usar um software para fazer isso aí. Feito isso, vocês vão determinar o coeficiente angular dessa reta e igualar esse valor obtido aqui a essa quantidade. Fazendo isso, vocês vão ser capazes de determinar a aceleração da gravidade. E esse é o objetivo final da nossa atividade, determinar G através do movimento de um peso.